1 Pedro capítulo 2, verso 13 e verso 14 diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Será que a eleição de cidadãos cristãos genuinamente comprometidos com o Evangelho mudaria essa nação? Ou uma outra forma de perguntar: será que existem pessoas realmente eleitas por Deus, escolhidos de Deus para governar a nação? Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus faz o homem, ele diz que a sua missão era sujeitar a terra. Deus entregou o governo do planeta aos homens. E quando nós entendemos que Deus colocou alguém no governo, no poder, é naquela perspectiva que não cai um fio da sua cabeça, da nossa cabeça, da minha já não tem mais praticamente, sem o consentimento de Deus. Tudo que existe, até aquelas coisas que você não aceita e não entende porque acha que é injusto, está ali pelo consentimento dele. E se é bom ou não, é responsabilidade nossa, porque o governo do mundo está nas mãos dos homens e não de Deus. Não é ele que governa o planeta, são homens. Muitas vezes tiranos, muitas vezes infringindo leis. Encontramos isso até em Israel. No reino dividido, nós encontramos reis dos dois lados que não serviram a Deus. Então, tire da sua mente essa ideia equivocada de que aquele que está no poder, muitas vezes infringindo leis, muitas vezes oprimindo o povo, tire da sua cabeça essa ideia de que ele está ali instituído por Deus. Porque se assim for, em alguns casos, em alguns países, como por exemplo, esse caos que está na Venezuela, nossa vizinha, nós vamos entender que Deus está com um projeto horripilante de destruir todo um povo. Você crê assim? Essa ideia da teocracia, na Idade Média, ela evoluiu para uma doutrina político-religiosa chamada o direito divino do rei, que foi base para o absolutismo, onde reis governavam acima de qualquer lei, não havia um congresso, uma assembleia, uma constituição que pudesse regular a decisão do rei. Por quê? Porque ele era soberano, porque ele era imposto por Deus. Mas essa ideia caiu, isso não subsiste mais no século XXI. Entenda, na nossa história recente, FHC, Lula, Dilma, Temer e tantos que passaram, que vieram atrás, não são homens colocados por Deus, mas são simplesmente homens eleitos pelo povo, que representam o povo. É interessante que essa ideia do poder como instituição de Deus, Deus colocar pessoas como líder e ali representam Deus, isso migra até para outras esferas do poder, como a esfera religiosa. E eu vivenciei alguns contextos religiosos em que os líderes usavam esse pretexto para que o povo obedecesse cegamente. Isso é um perigo de alienação. Para fechar esses vídeos sobre política, que estamos às portas da eleição, como escolher um candidato? Primeiro, não vá exclusivamente por critérios religiosos. Política é a arte do bom governar, não doutrinas religiosas. Por conta dessa ideia de eleger líderes
pseudo-cristãos, na ideia de que eles iriam com justiça governar o povo, nós temos escândalos envolvendo prefeitos, vereadores. Lembro pelo menos de um caso de um governador na região sudeste, lembro de um deputado que foi presidente da Câmara Federal, todos com histórico religioso, confissão de fé, mas mau caráter, com escândalos que vieram à tona. Então, como se escolhe um político? Principalmente, olhe para a vida pregressa, para o passado dele, o que foi que ele fez? Ele é uma pessoa que tem realmente trabalhado pelo povo. Eu já coloquei acerca das posições de direita, de esquerda, você pode ver isso nos outros vídeos, não vou comentar aqui. Mas olha a vida dessa pessoa. E também veja se os princípios pelos quais essa pessoa está lutando, está defendendo, se harmonizam com os teus princípios éticos, os princípios que regem a sua vida. Porque existem alas que legislam em questões como, por exemplo, aborto. E aborto é um dos pontos que se choca com os princípios de fé de um cristão. Mas necessariamente essa pessoa não tem que ter uma confissão de fé. Ela tem que ser uma pessoa de caráter. O novo governador e o novo presidente, ele é o governador, ele é o presidente de todos os homossexuais, de todos os heterossexuais, de todos os ricos, de todos os pobres, de todos os que moram em condomínios de luxo, de todos os que moram em comunidades marcadas pela violência. Ele será presidente dos iletrados, ele será presidente dos cultos, ele será presidente do anônimo e do famoso, ele será presidente de toda a nação brasileira. Não cabe mais elegermos um líder para representar, para governar ou para legislar em favor de um grupo, de um gueto, porque ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que ser o líder de católicos, de evangélicos, de espíritas, de umbandistas, de ateus. Ele tem que ser um líder do povo, que governa para o povo, que busca a melhor forma, que busca o crescimento da qualidade de vida daquele povo. Espero que esses vídeos tenham sido úteis para a sua vida, para as suas decisões sobre política. Que Deus te abençoe.